Nesta série de vídeos eu estarei falando sobre as cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Estarei mergulhando fundo na história e nas particularidades de cada igreja. E nesse vídeo eu estarei falando sobre a igreja de Tiatira. Estarei respondendo algumas perguntas. Por que Jesus aparece logo no início da carta com os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido? O que essas expressões significam? Também eu estarei respondendo a pergunta: quem é a Jezabel que aparece nessa carta ensinando o povo de Deus a praticar a prostituição e a comer comidas sacrificadas a ídolos? E por que Jesus disse que a prostraria de cama? Parece algo bem diferente do Cristo que nós estamos acostumados a ver nos evangelhos. Nos evangelhos nós vemos Jesus levantando paralítico, levantando pessoas que estavam deitadas na cama. Agora aqui, Jesus me parece ter uma postura de juízo, porque ele diz que vai prostrar essa mulher de cama, e não apenas ela, mas todos os seus seguidores. O que podem ser os galardões? Será que são pedrinhas na coroa ou cargos de autoridade no reinado do Messias? Eu estarei respondendo a essas e outras perguntas sobre a igreja de Tiatira logo após a vinheta. Até já! Olá, queridos, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e ative aí o sininho, para que você possa receber as notificações dos conteúdos que nós lançamos aqui frequentemente. Tá certo? Toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você seja notificado para você assistir em primeira mão. Tá certo? Nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia e hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Tiatira, não é? A quarta igreja, a quarta carta das 7 igrejas da Ásia. Diferente das outras cidades que nós vimos, Tiatira era uma cidade que não tinha muita importância. Nós vamos ver aqui a localização dessa cidade. Tiatira estava localizada no longo vale que conecta entre si os vales dos rios Hermos e Caico. Tiatira estava no caminho que unia Pérgamo com Sardes e que seguia até Filadélfia e Laodiceia, numa rota por onde podia chegar-se até Esmirna e Bizâncio. Ou seja, Tiatira era uma cidade que estava ligada também com outras igrejas da Ásia, como, por exemplo, Laodiceia, Esmirna, Filadélfia. Então, a localização geográfica dela era boa, porque tinha conexão com outras cidades importantes. O conteúdo da carta. A carta ela começa assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Essa figura aqui de um homem que aparece com olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente, ela foi vista lá em Daniel capítulo 10, no versículo 6. Um mensageiro aparece com essas mesmas características. E olhos como chama de fogo pode significar duas coisas. Em primeiro lugar, a ira acesa do Cristo ressuscitado em face do pecado. E em segundo lugar, a tremenda e arrepiante penetração desse olhar que descobre, na verdade, tudo que está oculto, revela os segredos mais íntimos do coração. Quanto aos pés, como bronze polido, significa um poder inflexível, incomovível e invencível do Cristo ressuscitado. E agora ele vive. Então, essa apresentação aqui, sem dúvida, uma mensagem que começa dessa maneira, sem dúvida, não terá nada de tranquilizador e consolador, porque Cristo está se apresentando aqui como aquele que vê
e conhece todas as coisas e numa postura, obviamente, de juízo. E é o que o conteúdo da carta traz, né? O juízo aqui, sem dúvida nenhuma, será contra Jezabel, uma mulher que ensinava os filhos de Deus a se prostituírem, e juízo também contra aqueles que estavam seguindo a sua doutrina. Aí nós vamos ver que o conteúdo da carta tem a ver com essa situação que a igreja vivia de apostasia da verdade. Vamos falar um pouco aqui sobre as guildas comerciais. As guildas comerciais eram como se fossem sindicatos. Naquela época haviam artesãos, haviam pessoas que viviam da pesca, pessoas que viviam do couro, do linho, do bronze, da extração de minerais, e haviam pequenos sindicatos para cada área de atuação comercial. Essas guildas comerciais faziam com que os comerciantes tivessem mais força no comércio, e não participar dessas guildas comerciais significaria o fim, não é, do seu negócio, o fim da sua empresa, vamos dizer assim. Então, não participar de uma guilda comercial como essa era cometer suicídio comercial, era praticamente dar um tiro no pé. Porque alguns cristãos, então, desejariam não fazer parte das chamadas guildas comerciais. Por quê? Por que será? Nós vemos aqui, e haviam duas razões do porquê os cristãos não queriam fazer parte dessas guildas comerciais. A maioria delas eram construídas próximo a templos de ídolos pagãos, porque havia uma associação entre as guildas e todo um sistema de idolatria que imperava naquela época. Por exemplo, algumas reuniões dessas guildas, ou se você preferir, desses sindicatos, eram feitas dentro dos próprios templos pagãos. E quando não era assim, quando eram feitas nas casas, nas residências ou no local específico, normalmente se faziam oferendas a ídolos, orações, se cultuavam a ídolos nessas guildas comerciais. E aí a gente via que havia muita comida sacrificada a ídolos que eram oferecidas nessas guildas comerciais, e também orgias, bebedeiras e outras formas de imoralidades. Então perceba aqui que quando alguém se convertia a Jesus e que era comerciante, obviamente ele não iria querer participar mais dessas guildas comerciais. E isso fazia, não é, com que o comerciante começasse a ter uma má fama entre os demais, e obviamente diante de uma sociedade pagã, isso traria para ele uma redução enorme na sua clientela, e fatalmente um cristão ele iria falir. É aí que entra a Jezabel, não é? É aí que entra a Jezabel, a profetisa, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, tá certo? É aí que vai entrar a Jezabel. Então a gente vê nessa carta à igreja de Tiatira pouco pano de fundo, diferente das outras cartas que vimos até aqui. Quanto mais a gente tem dados históricos, mais a gente pode se aprofundar mais naquilo que a carta se propõe a falar, a comunicar. É uma carta com pouco pano de fundo, mas nós sabemos que ela gira em torno de quem? Da Jezabel. E quem era essa mulher chamada Jezabel, que tem essa ligação com essas guildas comerciais? Bom, agora você vai começar a entender. Jezabel, né, essa Jezabel, a palavra do Senhor diz sobre ela em Apocalipse 2:20 o seguinte: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. Então vemos aqui que essa mulher, ela era uma profetisa, e ela ensinava e enganava os servos, no caso os cristãos daquela época, a fazer duas coisas aqui: a fornicar e a comer comida sacrificada a ídolos. Certamente que esse era o grande erro aqui dessa profetisa. Ela estava ensinando o povo, no caso, a pecar contra Deus, a fornicar e a comer comida sacrificada a ídolos. E quem era Jezabel?
E por que ela tem esse nome? Certamente que esse talvez não fosse o nome verdadeiro dela. Ela herdou esse nome por causa da Jezabel lá do livro de Reis, não é? A esposa de Acabe. A esposa de Acabe, a Jezabel, lá atrás, ela ensinou o povo de Deus na época a abandonar o culto ao Senhor e começar a adorar a Baal. Para isso, ela pagava e cuidava de 400 profetas, e esses profetas eram encarregados de ensinar o povo a abandonar o caminho do Senhor e começar uma vida de idolatria. Era uma mulher sanguinária, numa época em que Acabe era o governante, Acabe era o seu marido. Ela tomou a vinha, não é, de um homem simplesmente porque Acabe queria e matou aquele homem. Então Jezabel era uma mulher sanguinária e ensinava o povo de Deus então a se afastar do Senhor. Essa Jezabel aqui, da igreja de Tiatira, é o nome emprestado de Jezabel, a mulher de Acabe. Certamente que está trazendo essa ideia, porque está levando o povo da igreja de Tiatira a se afastar do Senhor, assim como aquela Jezabel lá no Antigo Testamento fez. Certo? Então, o propósito de Jezabel era fazer com que a doutrina que era pura começasse a ficar uma doutrina misturada. Ela queria transformar a igreja de Jesus Cristo numa extensão do mundo, não é? Quando na verdade o mundo deve influenciar a igreja e não a igreja ser influenciada pelo mundo. Então a intenção dela era melhorar os ensinos de Cristo. Na verdade estava trazendo uma piora, fazendo com que o evangelho perdesse completamente a sua essência. Isso a longo prazo certamente que iria destruir a igreja em Tiatira e poderia até se alastrar para as demais igrejas espalhadas pelo mundo, esse tipo de ensinamento, certo? Então esse era o pecado de Jezabel, fazer o povo pecar. Bom, essa questão da comida sacrificada a ídolos é um problema bem presente na igreja, não é, na época dos apóstolos, porque o mundo todo vivia mergulhado no paganismo. O mundo todo não conhecia o único Deus. O povo judeu, sim, era um povo que adorava um único Deus, mas o restante do mundo não era assim. O mundo era mergulhado no paganismo e em suas práticas. E a gente vê que esse era um problema presente em várias igrejas. Quando alguém vinha ao sacerdote trazendo um animal, pouca coisa do animal era queimado. Normalmente era queimado um pouco do pelo do animal, ali da cabeça do animal era queimado, e o resto então era dividido para o sacerdote como forma de pagamento, e a outra parte o ofertante levava para casa. E quando ele levava para casa essa outra parte, normalmente ele fazia ali uma cerimônia religiosa com algum tipo de oração, chamava alguns amigos e participava então de um banquete. Por exemplo, você quando se matava um boi, sobrava-se muita carne, uma parte era dada para o sacerdote e outra parte o ofertante levava. Às vezes o ofertante não queria levar, então dava-se tudo para o sacerdote. Ele não ia comer aquilo tudo, e eram muita gente que trazia as oferendas. Então o que acontecia? Para aquela carne não estragar, ele normalmente fornecia para os açougueiros da época, para os comerciantes da época. Então, parte da carne oferecida pelos pagãos iam para os açougues serem vendidas. Então, isso era normal para eles, tá certo? Quem estava mergulhado no paganismo não ligava, a cabeça deles, a mente deles era tranquila. Sendo que para os cristãos a crença na questão do ídolo ia muito além do que você possa imaginar. De repente, na antiguidade, eles criam, os cristãos, da existência de demônios. Isso aí é uma coisa certa. Nós somos até hoje ensinados na questão dos demônios. Existem demônios, existem seres espirituais que são levantados para trazer maldade, destruir as famílias, destruir as pessoas. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. O pensamento do cristão era esse. Existem demônios, e uma forma dos demônios passar para as pessoas na antiguidade, a crença dos cristãos era passada através da alimentação. O cristão tinha a crença de que a comida sacrificada a ídolo, ela na verdade era uma comida
contaminada e poderia a pessoa ficar possessa por demônio. Essa era a crença que muitos cristãos tinham naquela época. Uma comida, quando era oferecida a ídolo, né, pela ingestão do alimento, a pessoa poderia ficar possuída. Essa era uma das crenças. E também que por trás de um demônio, e que também por trás de cada imagem, de cada ídolo, existe um demônio. Então essa era a crença dos cristãos naquela época. Tá certo? Então, para um cristão se aproximar do templo de ídolo, era um peso muito grande para ele. Então, para um cristão se aproximar de um templo de ídolo, ou comer comida sacrificada a ídolo, era um peso muito grande para a sua consciência. Tá certo? Raros eram os casos em que os cristãos tinham uma consciência firme. É o que Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios, no capítulo 8 e no capítulo 10. Tá certo? Eu vou ler aqui um pouco do que Paulo fala sobre essa questão da comida sacrificada a ídolo. Ele diz assim, ó: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles, e nós por ele. Então aqui ele está falando que o ídolo nada é no mundo, ou seja, quem é o ídolo? Não é nada. E quem são os deuses? Com D minúsculo, nada são. E que só existe um que é Deus, que é o nosso Pai. Então, o ídolo, ou a comida sacrificada a ídolo, nada é. Aquilo não pode nos influenciar, porque maior é Deus que está em nós. É isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, ele traz aqui algo interessante, ele diz: mas nem todos há esse conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ele está dizendo que nem todo mundo tem esse conhecimento de que quem são os ídolos, quem são os deuses, o que a comida sacrificada a ídolo pode trazer para nós de prejuízo, se maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A terra, ele vai falar no capítulo 10, a terra é do Senhor em toda a sua plenitude. O ídolo não tem nada. O animal quem fez foi Deus. Então nada é de Satanás. Nada pertence aos demônios. Ainda que a pessoa que ofereça sacrifique, aquilo não pertence a eles. Aquilo pertence a nós e a Deus que criou todas as coisas. Entende? Então Paulo está falando, mas nem todo mundo tinha esse tipo de conhecimento. Então, se alguém comia coisa sacrificada a ídolo, na frente de alguém que tinha a consciência fraca, ou seja, que acreditava que essas coisas influenciavam, você está golpeando a consciência daquele irmão. Você está pecando contra a consciência daquele irmão, entende? Então, por isso, então, ele vai recomendar você não fazer isso. Por isso, então, ele vai recomendar a pessoa não fazer isso. Ele vai continuar: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Fracos o que? Na consciência. Porque nem todo mundo, crente naquela época, tinha esse tipo de conhecimento. Alguns acreditavam que não podia tocar na coisa sacrificada a ídolo, porque aquilo era uma coisa muito imunda, impura, e poderia trazer prejuízo para a própria vida da pessoa. Muitos ainda não tinham uma fé firme em Deus, sabendo que Deus é maior do que o ídolo, e que o ídolo nada é, e que a comida não é do ídolo em si, mas a comida pertence a Deus, e tudo pertence a Deus. Então nem todo mundo tinha essa consciência. Por causa do irmão, então, se a pessoa fosse fraca desse tipo de conhecimento, não era bom comer, para não golpear a consciência da pessoa, entende? É isso aqui que Paulo está falando. Ele diz: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou seja, que tem esse conhecimento de que o ídolo nada é no mundo, e de que Satanás não é nada, quem é Zé Pelita, quem é Zé Caveiro, quem é Maria Padilha, quem é Maria Mulambo, quem são esses ídolos? Eles não podem fazer nada contra nós. Tu entende?
e nada que foi oferecido a eles é deles de fato. É isso que Paulo está querendo dizer. Nós que temos essa ciência, agora se alguém nos vir, né, por exemplo, eu sentado no centro espírita comendo, e a pessoa tem a consciência fraca, não crê dessa forma, o que vai acontecer? A pessoa vai ter a sua consciência golpeada, não é? Eu vou estar pecando contra o irmão. Eu sei que o ídolo nada é no mundo, mas muita gente talvez não tenha essa mesma percepção que eu tenho. Então, se alguém me vê fazendo isso, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas a ídolos? Ou seja, aquele que é fraco na fé, ele poderia me ver ou se escandalizar, dizer, rapaz, o pastor Antônio está sentado ali comendo aquelas coisas sacrificadas a ídolo. Isso era muito comum naquela época, né? Ele comprou essa carne naquele açougue, a carne vendida ali é comida sacrificada a ídolo. Então a pessoa poderia se ofender na sua própria consciência, poderia se escandalizar nisso. E outra, poderia ser induzida até a comer também, mas não com a consciência plena. Tu entende? Então isso poderia de alguma forma atrapalhar a caminhada do meu irmão. Aí ele fala, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, ora pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência para contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então eu tendo saber disso, consciência plena disso, eu não vou, no caso, comer para não escandalizar o meu irmão. Então é melhor não comer a carne sacrificada a ídolo por questão de escândalo mesmo, para não escandalizar ao meu irmão por quem Cristo morreu. Essa discussão vai também para o capítulo 10 e ele vai falar sobre o açougue. Lembra que o ofertante ele oferecia uma parte ali, uma parte ficava para ele, outra parte era dada para o sacerdote, mas o sacerdote tinha uma demanda grande de carne. Toda hora chegava alguém para sacrificar um boi, um bode, uma ovelha. Então ele pegava essa carne extra e vendia para os açougues. Então, olha o que Paulo vai dizer sobre os açougues. Ele diz, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então você chegava lá no açougue, falava, me dá 1 quilo de carne aí, nem perguntava nada, por causa da consciência, né? Se o cara falar assim, não, isso aqui foi oferecido a ídolo, você é cristão, você vai comprar isso? Olha só, para você não tem nenhum problema, porque você sabe que tudo é do Senhor. E se algo foi oferecido ao ídolo, continua sendo de Deus, porque Satanás ele não tem direito a nada, nada pertence a ele, a menos na cabeça daquele que ofereceu. Ele está pensando que está dando alguma coisa para o ídolo, né? Na cabeça dele ele está dando, mas o ídolo nada tem, e o ídolo também nada é, e aquilo não pode interferir em mim, não pode me contaminar, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então o que acontece? Ele está dizendo, comer de tudo que se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência, certo que não minha, mas da consciência até do açougueiro ou de algum outro irmão, tá certo? Porque é nós que temos uma consciência forte, firme nisso, não podemos comer para não escandalizar o nosso irmão. Ele vai dizer, porque a terra é do Senhor em toda a sua plenitude, ou seja, tudo pertence a Deus, ele está dizendo. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então vamos supor que você é convidado para ir numa determinada festa, e lá, de repente, está sendo comida sacrificada a ídolo, oferecida. De repente, lá na festa, eles estão servindo comida que foi sacrificada a ídolo. Não se pergunta nada, Paulo está falando, você come, simplesmente por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado a ídolo, não comais, está vendo? Por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor em toda essa plenitude. Você tem consciência disso, mas se alguém te advertiu, rapaz, isso aí foi consagrado, você não come por causa da consciência dele, você tem pleno saber disso, mas quem está te advertindo não tem essa consciência, por causa do fraco, então você não deve comer. Ele diz, digo porém, a consciência não a tua, mas a do outro, tá vendo? Pois porque há de mim a liberdade ser julgado pela consciência de outra, e se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Paulo, em determinadas situações, ele participava,
e dependendo da situação não participava. Observe, então, que era uma questão de prudência, simplesmente por causa da consciência do outro e não da minha. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse era um problema presente na igreja, essa questão da comida sacrificada a ídolo. Essa era uma cultura e uma prática em todo o mundo antigo. E onde que entra a questão da Jezabel? É porque, obviamente, como essas guildas comerciais, elas eram próximas a templos de ídolos, e muitas cerimônias eram realizadas dentro dos próprios templos ou em residências, mas normalmente se faziam rezas, se faziam orações, se faziam culto a outras divindades, e no final era oferecido comida sacrificada a ídolo. Para o cristão estar ali em meio àquilo tudo, participando daquilo tudo, poderia então trazer algum problema da consciência dele ou dos demais. Então, cristãos comerciantes se recusavam a ir nessas guildas, nesses sindicatos, porque ali haveria orgia, depois haveria bebedeira, e o cristão se afasta de tudo aquilo que é mundano. Isso é até hoje, entendeu? Isso é até hoje. A gente não vai em nenhum lugar que seja mundano. Não é da nossa natureza participar dessas coisas, entende? Então, esse era um problema também naquela época. Então, por que esses comerciantes cristãos deixavam de ir nessas guildas comerciais, nessas cerimônias, nessas celebrações? Porque ali haviam comida sacrificada a ídolos, orgias, bebedeiras e outras coisas mais. Então, automaticamente, o seu comércio começava a falir. É aí que entra Jezabel, porque Jezabel entrava em ação, dizendo para esses irmãos que eles deveriam participar dessas cerimônias, porque isso não tinha nenhum problema, porque ele não podia falir em nome da sua fé. O que ela estava ensinando. Você pode ali sentar, você pode comer da comida sacrificada a ídolo sem nenhum problema. Então ela estava ensinando isso, diferente do ensino de Paulo. Dependendo da situação, você pode até comer. Agora, na maioria das vezes era bom não comer, principalmente publicamente, porque alguém podia passar e te ver comendo, e aí a consciência do irmão ser golpeada. Entende que era uma questão de consciência e não do poder que o ídolo tinha? Porque na verdade o ídolo não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus, rapaz. O ídolo tem algum poder? Chucaveira tem algum poder contra a nossa vida? Não tem. Tá certo? Não tem nenhum tipo de poder. Satanás não tem nenhum tipo de poder sobre a nossa vida, se a gente não der lugar a ele. Entende? Então a comida sacrificada a ídolo era algo comum naquela sociedade. Então havia um certo tipo de conduta que o cristão deveria ter no tocante a isso. O certo era não participar, o certo era não comer de maneira nenhuma, tá certo? Para não escandalizar os irmãos por causa disso, mas não que o ídolo tivesse algum tipo de poder. Mas Jezabel estava ensinando os cristãos a comerem das comidas sacrificadas a ídolos, a se prostituírem também, a estarem no meio daquela bebedeira, simplesmente para que aquelas pessoas não perdessem aí o seu status comercial, ou perdesse seus clientes em seus comércios. Então, esse era o ensinamento que Jezabel estava trazendo, levando o povo de Deus a pecar. Então, quais eram os pecados dessa mulher chamada Jezabel, essa profetisa? Ela ensinava duas coisas: que os cristãos podiam cometer fornicações, imoralidades sexuais, e que podiam comer carne que tinham sido oferecida aos ídolos, para não perderem a sua posição comercial. E aí, o Cristo, então, os olhos como chama de fogo, que perscruta todas as coisas, até as profundezas mais íntimas do homem, do ser humano, ok? Ele entra com seu olhar de juízo, porque agora a gente vai ver que Deus é juiz. É importante entender que o cristão que vive na prática do pecado, sobre a vida dele poderá vir juízo divino. Porque se Deus julga os homens ímpios, tá certo? E o juízo começa pela casa de Deus, o que será no restante do mundo que peca? A palavra do Senhor diz isso. O julgamento começa pela própria casa de Deus. Então observe que o cristão ele é o exemplo, e ele não pode viver na prática do pecado. Então aqui Jesus vai falar algo interessante, que eu vou aqui defender isso aqui com muita calma, com muita tranquilidade, porque existe muita confusão acerca da bondade de Deus, se Deus coloca enfermidade, se Deus não coloca enfermidade, se Deus pode matar alguém, se Deus não pode matar alguém.
se isso vai ferir a bondade de Deus. Deus é bom, então por isso ele não coloca enfermidade. Deus é bom, por isso ele não pode matar uma pessoa. Agora a gente tem que entender também uma outra coisa, um outro ponto, que é muito esquecido nessas horas. Existem muitos versículos no Antigo Testamento que mostram Deus executando juízo. Por exemplo, nós vemos ele executando juízo quando destruiu Sodoma e Gomorra. Aquilo ali foi um juízo divino. Foram os anjos que trouxeram destruição para a cidade. Anjos enviados por Deus. Quando nós vamos ali para o dilúvio, por exemplo, foi Deus que destruiu o mundo antigo através das águas, porque o pecado daqueles homens subiu até as narinas de Deus. Foi Deus que mandou o povo dele entrar em Canaã e destruir todas aquelas civilizações que tinham ali. E a destruição veio simplesmente por causa da questão do pecado. E Deus tem cuidado de não pecar. Deus não pode fazer simplesmente qualquer coisa. Deus não pode errar, não pode se dar ao luxo de errar, porque se tiver uma manchinha em Deus, todo o universo desaba. O universo está sustentado em dois pilares: justiça e verdade. Entende bem? Justiça e verdade são a base do trono de Deus. Então Deus, ele não pode errar, ele não pode dar o luxo de pecar. Aqueles homens ali de Canaã, eles foram simplesmente mortos para o povo entrar, porque a medida de iniquidade deles havia se enchido. Isso fica claro lá em Gênesis 15, quando Deus se revela a Abraão ali e diz a ele que a descendência dele seria escrava em terra estranha por 400 anos, mas depois eles iriam para essa terra onde ele estava, que era Canaã, iriam tomar posse. Mas Deus estava esperando então a medida de iniquidade daqueles povos se encherem. Observe que existe uma medida de iniquidade suportável. Existe um tanto de iniquidade que Deus pode suportar. Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é paciente, mas existe um derramar dessa medida que precisa se encher. Nós vemos isso na Bíblia em vários lugares. Eu vou começar a te mostrar Deus julgando pessoas dentro da própria igreja também. E nós vamos ver aqui que Jesus, ele estava acostumado a levantar paralítico, a levantar quem estava enfermo. A gente vê isso acontecendo nos evangelhos em vários lugares. Mas aqui a gente vai ver ele prostrando alguém de cama. Olha, já pensou? Jesus prostrar alguém de cama? Ele diz assim, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. Tá vendo? Eis que a porei numa cama. Quem está falando isso aqui é Jesus. E o verbo aqui é um verbo que está indicando uma ação que ainda ele iria fazer. Tá certo? Primeiro ele falou, dei tempo para se arrepender. Ou seja, eu estou dando tempo, estou advertindo para que a pessoa se arrependa. Mas a medida de iniquidade já está quase se enchendo. Aí ele entra com juízo. Os olhos como chama de fogo, entra em juízo, ele diz, e não se arrependeu, eis que a porei numa cama. Algumas traduções diz, eis que a prostrarei de cama. Observe que viria sobre a vida de Jezabel, então, uma enfermidade. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então observamos aqui, e haveria grande tribulação sobre a vida dela, se ela não se arrependesse de suas obras. Existe juízo divino. E a gente tem que entender isso. Deus, ele é juiz. E ele continua dizendo aqui, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Observe que as más obras dos crentes, elas podem receber juízo. E eu queria aqui abrir alguns textos, só para refrescar a memória daqueles que pensam que Deus não é juiz, e para falar um pouco sobre esse cargo de juiz. Eu queria dar um tempo para falar sobre isso. Olha aqui. Existem várias passagens que mostram que Deus é juiz. Uma delas é Gênesis 18, 25, que diz, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Tá vendo? E que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Observe aqui a consciência de justiça de Abraão, porque ele sabia que Deus não poderia condenar o justo com o ímpio, mas sabia também que o ímpio mereceria a condenação. Lá atrás, Abraão já tinha essa consciência,
Esse texto se refere à destruição de Sodoma e Gomorra, onde os ímpios foram mortos. Tá certo? E o juízo veio do céu para a terra, Deus manifestando o juízo. Em Salmos 7:11 diz: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ira aqui não é ira, o pecado da ira, mas simplesmente a ação do juiz em julgar, tá certo? A punição que o juiz dará àquele que está pecando. Esse é o teor daqui desse Salmo 7:11. O outro: mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E outro texto: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Vamos pensar que é só no Antigo Testamento, né? O qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então Deus aqui se apresentando como juiz. Eu teria pelo menos mais umas 15 passagens para te mostrar, tem muito mais, mas Deus é juiz, e nessa condição de juiz nós precisamos entender uma verdade sobre a questão do juiz. Olha, o fato do juiz punir alguém com prisão perpétua que matou 10 pessoas não faz dele ruim, não faz dele um juiz ruim. Muito pelo contrário, ele está agindo pela justiça. O fato de um juiz sentenciar à morte alguém que matou 100 pessoas, não faz dele uma pessoa ruim. A pessoa dele não é maculada, ele está na função de julgar. E se ele não julgar retamente, ele está sendo injusto com os demais que tiveram seus familiares assassinados. Então ele não estaria sendo justo. Então existe, na verdade, uma medida de iniquidade que Deus suporta, porque se ele não julgar, ele vai pecar. Se Deus não executar juízo, ele acaba pecando, e Deus não pode pecar. Ele é justo juiz. Então chega um momento que ele julga. Deus é pai? É. Deus é bom? É. Mas o fato dele julgar alguém que merece não faz dele ruim. Muito pelo contrário, faz dele bom, porque ele está executando a justiça. Entenda isso. Bote isso na sua cabeça. O fato de Deus julgar alguém, punir alguém que merece ser punido, não faz dele ruim, uma pessoa ruim. Não vai ferir a sua santidade, não macula a sua santidade. Muito pelo contrário, a mantém, porque ele está agindo de acordo com a justa justiça. Se ele não fizer isso, aí sim, isso vai fazer com que ele seja ruim. Você imagina aí, alguém que matou 300 pessoas, metralhou 300 pessoas, comparece diante do juiz, o juiz diz assim: olha, tá liberado. O cara vai lá, mata mais 300 pessoas. Volta de novo, o juiz fala: tá liberado. Esse juiz é bom ou é ruim? Nós que somos maus, vamos dizer assim, sabemos que o juiz não é bom. Você imagine a gente crer num Deus que trabalha com permissividade. Deus nunca trabalhou com permissividade. Quando Satanás pecou, ele foi expulso do céu. Por Deus ter expulsado Satanás do céu, tornou ele ruim? Não. Ele julgou retamente porque eles pecaram. O homem tem responsabilidade. Os espíritos têm responsabilidade. Tanto os anjos quanto os homens, os espíritos têm responsabilidade. Isso mostra isso. Quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim. Fez de Deus um ser ruim porque expulsou Adão do jardim? Não, ele não merecia mais o jardim. Então Deus julgou ele, entende? E julgou também com a morte. O fato da morte ter chegado aos homens não é culpa de Deus, e sim do homem que errou. O fato de Satanás ter sido expulso do céu não faz de Deus ruim. Na verdade, foi Satanás que errou. O fato do homem ter sido expulso do paraíso não faz de Deus ruim, porque foi ele que errou. O fato de Jezabel, a mulher que nós lemos aqui, da igreja de Tiatira, ter sido prostrada de cama por Jesus, não faz dele ruim, porque quem errou foi ela. Ele teve que julgar para que ele não viesse a viver na injustiça. O juiz também tem que se guardar para não ser injusto. Não é simplesmente tomar a decisão de agir com permissividade. Por que você acha que quem inventou a cadeia? Vamos botar aqui, quem inventou a prisão? A prisão foi inventada pelo próprio Deus, porque a Bíblia fala que existem alguns anjos que estão em prisão. E os homens só receberam isso. E quem inventou a questão de juiz para julgar alguém? Foi o próprio Deus. A Bíblia fala em Romanos 13 que não há autoridade que não proceda de Deus.
Uma autoridade está representando aquilo que já é a essência de Deus. Um juiz está representando aquilo que vem do próprio Deus, que é julgar. Tá certo? Quando o juiz está julgando, ele está pegando emprestado essa essência de Deus, que já vem desde o Antigo Testamento de julgar. Então quem pratica o pecado merece receber o julgamento por aquilo. E se Deus não julgar, torna ele mal, torna ele ruim. Por isso essa questão de entender que Deus é juiz. Agora, o fato de Deus julgar não torna ele uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, reafirma a sua posição de justiça quando o erro merece receber o julgamento. Eu fiz questão de trazer esse ensinamento para vocês, porque eu não posso olhar para essa passagem e negligenciar ela. A Bíblia está dizendo que Jezabel seria prostrada de cama, e quem ia fazer isso era o próprio Jesus. Ele não ia fazer isso apenas com ela, mas com os seus seguidores também. E ele já havia dado tempo para ela se arrepender. Olha a bondade de Deus entrando em ação aí, ó. Dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Então eu vou prostrar ela de cama. Então o fato dela ser prostrada de cama não faz dele uma pessoa ruim. A gente vai ver isso acontecendo também em outros textos. Aqui em 1 Coríntios 11, não é o único texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, falando da ceia, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui está dizendo que alguns irmãos chegavam cedo para comer a ceia, e a ceia que era servida naquela época não era apenas um pedacinho de pão com um pouquinho de suco de uva que nós tomamos hoje. A ceia naquela época era servida uma refeição mesmo. Eles comiam pão e tomavam vinho, e o vinho era alcoólico, porque Paulo fala aqui de quem se embriagava na ceia. Entende? Então, eles sentavam para comer mesmo, para eles não era escandaloso. E aqui diz que quem comia e bebia indignamente comia para sua própria condenação, porque algumas pessoas chegavam antes, comiam toda a comida, bebiam todo o vinho, e quando chegavam os outros irmãos não tinha mais nada. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, que aquilo ali era apenas uma cerimônia para lembrança, em memória do Senhor. Não era para ninguém encher a cara, tanto é que ele fala, por que vocês não comem em casa? No texto. Então não eram para eles tratar a ceia do Senhor desse jeito. E aqui ele diz que há entre eles fracos e doentes, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Dormem aqui é morrer cedo. E muitos doentes falam de pessoas que adoeciam, porque estavam sendo julgadas por Deus. Porque ele diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Observe aqui a ação de Deus em julgar os pecados dentro da própria igreja. Ele diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então quem está exercendo julgamento sobre os crentes aqui, e eles ficavam doentes, e outros que dormiam e morriam, era o próprio Senhor. Porque se alguém vive na prática do pecado, esse merece receber julgamento, meus queridos. Se Deus julga o ímpio, quanto mais o cristão, que conhece e sabe a verdade. E aí ele fala, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Então observe que é melhor ser repreendido pelo Senhor do que ser condenado com o mundo. Então, essa questão de que Deus ele não coloca enfermidade, ela deve ser olhada com amplitude para toda a Bíblia. Devemos olhar para toda a Bíblia e não apenas para versículos isolados. Entende? Que nós vemos passagens que mostram claramente que existe juízo divino naquele que vive pecando. E o ato de Deus julgar não torna ele mal. É isso que eu quero dizer a você. O fato de Deus julgar alguém não torna ele uma pessoa ruim ou má. Entende? O fato de ele julgar alguém não faz dele uma pessoa má. Isso é que você tem que entender. Aí temos um outro texto aqui também que vai mostrar que Deus é vingador do pecado. Aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, mesmo pecado que Jezabel estava cometendo e ensinando os irmãos a cometerem na igreja de Tiatira. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus.
ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Essa expressão aqui, porque o Senhor é vingador dessas coisas, existem algumas traduções que aparece assim, o Senhor é punidor dessas coisas, ou seja, Deus julga o pecado, entende? Se a pessoa vive na prática do pecado, ele tem que julgar, e aqui é um contexto de prostituição, é num contexto de pecado em que o Senhor aparece para julgar. Agora, Deus, é importante dizer a vocês que Deus, ele não vai, agora sim, entramos na questão, Deus não vai enviar uma doença para tentar te ensinar alguma coisa. Isso está errado. Deus está enviando uma doença para mim para tentar me ensinar alguma coisa. Isso está errado, de acordo com o contexto da Bíblia. Deus não vai enviar doença para ensinar o crente a permanecer fiel ou ensinar valores espirituais aos cristãos. Embora, quando essas coisas cheguem, a pessoa se senta para aprender, porque quando alguém está passando por uma adversidade, ela dá mais valores às coisas espirituais, ela se inclina mais às coisas do Espírito, aí ela pensa que porque está passando por aquela situação, foi Deus que mandou para ensinar alguma coisa para ela. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já enviou a palavra dele para ensinar, e mais do que isso, ele tomou a precaução de colocar o Espírito dentro de nós para nos ensinar. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Nós somos ensinados pela palavra e pela ação do Espírito Santo, certo? A tribulação pode nos ensinar alguma coisa? Pode, mas essa não é enviada por Deus. Deus não vai se utilizar, alguém está tudo certinho na vida dele, agora eu vou pegar meu servo e vou enviar aqui uma prova para ele. Isso está errado você pensar. Isso tornaria Deus um Deus mau e manipulador. Deus não tem esse caráter, entende? Deus não vai enviar tribulação com o objetivo de ensinar nada a ninguém. Agora, uma coisa é certa, Deus ele envia juízo sobre aquelas pessoas que vivem na prática do pecado e não se arrependem. No caso, é julgamento divino. E o fato de Deus julgar em pecado não faz dele uma pessoa ruim. Não vai ferir a sua santidade. E ele vai tomar cuidado com isso. Por isso que o texto diz, dei tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Por isso ele disse para Abraão, estou esperando a medida de iniquidade daqueles que habitam em Canaã se encher, para que eu possa executar juízo. Entenda bem que Deus ele executa juízo, por isso aqui está escrito, existem entre vós muitos fracos e doentes, tão poucos que dormem, porque vocês estão sendo julgados pelo Senhor. Então observe que Deus ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000 vezes com você, 2000 vezes, mas chega um momento que ele tem que julgar, e o fato dele julgar não faz dele uma pessoa ruim. Agora ele não vai colocar enfermidade em ninguém com o objetivo de ensinar alguma coisa para alguém, porque ele já tem o Espírito Santo e a palavra para fazer isso. Bom, aí tem que separar as coisas, não é? Tá certo? Então eu gastei muito tempo para falar sobre isso, com certeza ficou longo, não é? Mas vamos aqui para nossas considerações finais. Ele diz, mas eu digo-vos a vós e os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. Bom, aqui ele diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Está falando que alguns irmãos que estavam se aprofundando tanto no pecado, que chegaram a entrar nas profundezas de Satanás. E aqui tem um trocadilho. E o verdadeiro cristão que conhece o que Paulo chama as coisas profundas de Deus. Então o verdadeiro cristão é aquele que conhece as coisas profundas de Deus, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,10. E aqui, esses cristãos, pelo contrário, ao invés de estarem conhecendo as coisas profundas de Deus, estavam conhecendo as coisas profundas de Satanás, ó. Estavam se aprofundando no pecado. Entende? Estavam se aprofundando no pecado, tendo uma vida de prática do pecado tão intensa, que ao invés de se aprofundar nas coisas de Deus, estavam se aprofundando nas coisas de Satanás. Estavam craques em pecar, vivendo uma prática do pecado grande. Então, queridos, é importante você entender que quando se peca constantemente sem arrependimento, não resta outra coisa senão o juízo divino. Ainda com as considerações finais, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações,
e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Aqui ele fala sobre a autoridade concedida sobre as nações. Então, existe uma ignorância muito grande em se pensar que os galardões se referem à pedrinha na coroa. Eu não encontrei nenhuma passagem da Bíblia que mostrasse que os galardões são pedrinha na coroa que receberemos no reino do Messias. Não vejo isso. Mas eu vejo que os galardões têm a ver com cargos de autoridade no reino do Messias. Aqui ele diz que aquele que vencer vai receber poder ou autoridade sobre as nações, não é? E existe uma parábola chamada Parábola das Minas, e lá Jesus conta essa parábola dizendo que um certo nobre partiu para tomar posse de um reino, e quando ele chegou lá, ele foi conversar com seus patrícios, com seus compatriotas, e os compatriotas disseram: não queremos que você reine sobre nós. Esses compatriotas são os judeus, que não quiseram que Jesus reinasse sobre ele. E o nobre aqui é o próprio Cristo. Então os compatriotas são judeus que não queriam que Jesus reinasse sobre eles. E aqui o nobre que partiu para tomar posse de um reino é o próprio Jesus. Tá certo? Como os judeus não quiseram saber de Jesus, Jesus começou uma obra através da igreja, que são as pessoas que receberam as minas. A um ele deu uma mina, a outro deu outra mina e a outro deu outra mina. Ele deu uma mina para cada um. E o primeiro pegou aquela mina e multiplicou em 10. E o outro pegou uma mina e multiplicou em 5. E o outro pegou uma mina e enterrou num lenço. Quando veio o acerto de contas, o Senhor chegou e disse assim: e você aí, o que você fez com a mina que eu te dei? E ele disse: olha, eu peguei a mina e multipliquei em 10. E aí, na hora que ele soube disso, o Senhor disse: sê tu sobre 10 cidades. Então deu autoridade para aquele que multiplicou a mina sobre 10 cidades. E ao outro que recebeu uma mina e multiplicou em 5, ele disse: sê tu sobre 5 cidades. Então ele deu autoridade sobre as cidades. Então eu vejo em 2 lugares na Bíblia se referindo aos galardões como sendo cargos de autoridade. Aqui é uma passagem e a outra passagem é a parábola das minas, tá certo? Então o nosso galardão tem a ver com cargos de autoridade e não com pedrinha na coroa, como muita gente anda dizendo por aí. Temos que ficar naquilo que é bíblico. Aqui mostra que vai receber autoridade sobre as nações, ou seja, certamente que no governo do Messias vai ter que haver secretários, prefeitos, governadores, e nós vamos exercer cargo de autoridade nesse reinado que Cristo vai governar a partir de Jerusalém. Tá certo? Então, são cargos de autoridade os galardões. Ok? Aqui ele fala sobre a estrela da manhã. Ele diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Cristo é a estrela da manhã, fazendo referência ao sol, né? Que quando ele entra em ação, as trevas desaparecem durante o dia. Então Cristo é chamado de a estrela da manhã, daquele que ilumina, daquele que traz luz. E aqui diz em Apocalipse 22:16, o próprio Apocalipse chama o Cristo de estrela matutina, ou estrela da manhã. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então aqui, no texto de Apocalipse 22:16, revela para nós que Jesus é a estrela da manhã. Aqui diz: eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então ele está dizendo que a própria igreja iria ter a estrela da manhã. Isso faz referência à condição em que vamos viver com Cristo, porque teremos a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, para sempre, sem jamais perdê-lo de vista, não é? Nós possuiremos ao Senhor Jesus para sempre. Essa é a promessa que ele está dando aqui. Ele diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã, que nós sabemos que é ele mesmo, tá certo? Então nós possuiremos a Cristo para sempre, sem jamais perdê-lo, tá certo? Então eu finalizo aqui a minha exposição, certo? A igreja de Tiatira. No nosso próximo vídeo nós falaremos sobre a igreja de Sardes. Então, um grande abraço, andem no Espírito e vivam em amor. Shalom.